Boa tarde para você. Um primeiro tempo que começa com um gol sofrido na falha defensiva da seleção brasileira. O Brasil sai para o jogo, consegue buscar o resultado no segundo tempo, na volta do intervalo, com um gol marcado pelo Casimiro, que não tinha feito um bom primeiro tempo. E aí, nos minutos finais, 5 de acréscimos, na segunda etapa, Martinelli faz o gol da classificação da seleção brasileira. O Brasil está vivo na Copa do Mundo, velho Vamp. Muito boa tarde. Boa tarde, Boni, Fascani, boa tarde, Mauro, boa tarde a todos, né? Primeiro tempo que o Brasil começou a ter na posse de bola, né? Criando ali. E aí, no erro de saída de bola, né? Um passe do Danilo por dentro. O Japão recupera, abre 1-0, depois fica tocando a bola, né? Mas mérito aí do Ancelotti. As mudanças pro segundo tempo, né? Fez com que o Brasil fosse totalmente diferente do primeiro. O Paquetá, a gente não sabe, parece que saiu lesionado. O Casimiro, que já tinha dado uma cabeçada antes, que bate no zagueiro em cima da linha, bate no goleiro, põe Bruno Guimarães numa cabeçada. E o Casimiro vai e empata o jogo. Dali em diante, o Vinícius Júnior jogou muito também, teve uma bela jogada, chapou a bola na trave, né? E o Japão não criou nada no segundo tempo, se encolheu. Provavelmente, se vai para a prorrogação, o Brasil ia criar mais oportunidades, ia ter mais 30 minutos para criar. E no último minuto ali, no erro de sair, uma bafa, né, no jogador japonês, o Bruno Guimarães acha o Martinelli, que entrou bem também no jogo, né, no lugar do Matheus Cunha, e vira o jogo. Agora, o que a gente vai pensar? Para o próximo jogo, amanhã tem aí Noruega enfrentando a Costa do Marfim. Se o Brasil começa no próximo jogo no 1-4-2-4, ou manter os 3 jogadores no meio campo, né? O Japão, que no primeiro tempo fez um jogo duro, no segundo tempo não, bem aquém, não saiu para o jogo, o Brasil massacrou e não poderia ter perdido esse jogo de hoje, pelo que jogou no segundo tempo. Né? O primeiro tempo também não foi mal, mas quando toma um gol, sente, volta para o segundo tempo logo massacrando ali nos primeiros minutos, com a entrada do Martinelli, com a entrada do Hendrick. E agora é ver o que o Ancelotti vai fazer para o próximo jogo. Noruega ou Costa do Marfim, se ele muda a forma de jogar ou vai manter a forma de jogar no segundo tempo, onde o Brasil foi muito bom. O Vamp, você gostou das substituições, das decisões do técnico Ancelotti, a mudança no segundo tempo, colocando o Hendrick, depois... Eu achei até que, assim, muito corajoso, eu achei que ele ia vir com o Fabinho no intervalo, né, que nem ele fez contra o Marrocos, porque o Casimiro tomou cartão amarelo. Bancou o Casimiro? Bancou o Casimiro, com o Bruno Guimarães, né, com um homem a menos, porque o Paquetá saiu machucado, entra o Hendrick, depois entra o Martinelli, quer dizer, o mérito dele, porque... Todo mundo na hora pensou, o Casimiro tá com o cartão. E o Casimiro permanece e faz o gol. E depois sai, né? A gente não sabe, saiu machucado também, ele, o Paquetá. Tem aí até domingo para se recuperar. Tomara que não seja nada sério, que ele possa dar continuidade à sua permanência aí na Copa. E Vamp, falando sobre esses problemas talvez mais de produção ofensiva, depois para a gente focar um pouco na parte defensiva também, um Brasil que, como você destacou, muitas vezes os jogadores ali próprios estavam se desentendendo, né? O Paquetá, com aquela imagem, ele abrindo os braços, não sabendo para quem passar, o próprio Danilo muitas vezes pedindo a bola, depois não sabendo o que fazer, voltando atrás. Um Brasil com os jogadores parados, como destacou o Felipe Fascicani, é um alerta para a seleção brasileira que mostra que quando enfrentar uma situação dessa, de dificuldade, para furar um bloqueio, que pode enfrentar ao longo desse caminho na Copa do Mundo, vai, pelo menos pelo que apresentou hoje, enfrentar ainda mais problemas, né, Vamp? É um Brasil que não encontrou soluções, que foi muito no abafa, começou a chuveirar o segundo tempo inteiro, o segundo gol sai numa roubada de bola, mas construção pelo chão ficou devendo a seleção brasileira, né, Vamp? A gente sabe que a Copa do Mundo, na primeira fase, você pode até errar, né? Você pode errar, que aí são 3 jogos, né? A gente viu que a Espanha empatou no primeiro jogo, uma das favoritas, e depois corrigiu diante do Uruguai e diante da Arábia Saudita. Agora é um momento de você não errar. E por quê? Vem seleções mais fortes. Eu duvido com a Noruega ou uma Costa do Marfim fique tanto tempo atrás e não use um contra-ataque, uma bola melhor trabalhada, porque o Japão fez isso no segundo tempo. O Japão não merecia nem para a prorrogação. O castigo foi grande, não jogou. E o Brasil
Tem que melhorar. Gostei muito da partida do Gabriel Magalhães. Porque ele não foi agredido, mas ele com a bola no pé, os passes, tudo bem dado mesmo, bem trabalhado, né? O Vinícius Júnior muito forte ali pelo lado esquerdo. Jogada que o Vinícius Júnior faz de drible, que chapa na trave, né? Muito confiante. Não rifou na bola, outro jogador aberto, né? O Ancelotti também deixou o Casemiro, apostava até que no intervalo o Casemiro sairia pelo fato de ter tomado amarelo. O Danilo também toma um cartão, né? Agora a régua é maior. Aquilo que essa evolução do Marrocos, os 20 primeiros minutos muito ruins, o segundo tempo melhor. Aí você pega um Haiti que não é parâmetro para nada, né? Com todo respeito, uma seleção que não tem a tradição de Copa do Mundo. Terceiro jogo contra a Escócia, com a supremacia total também, fez o resultado tranquilo. Hoje, toma um gol, vira, mas a régua daqui para frente, né? Faltam 4 jogos para quem chega à final. As equipes que vêm têm um repertório melhor. O próprio jogo mesmo aí de Noruega ou Costa do Marfim, né? É uma régua maior. Por quê? Estava vendo, né? Até o momento presente agora da Copa, de 10 seleções, por exemplo, 10 africanas, tem 8 ainda na Copa. Só saiu Tunísia e ontem saiu a África do Sul. Seleções asiáticas, que o Brasil pegou hoje. De 10 saíram já 9 com o Japão agora. Só de primeira fase saiu logo 8. 8. Né? Aí tem ainda a Austrália que vai jogar. Sul-americanas continuam vivas, todas saiu o Uruguai. Boa tarde a todos. Foi uma vitória difícil, como se imaginava, né? Era de se imaginar que o Japão fosse oferecer resistência ao Brasil. Primeiro tempo muito aquém, né, da seleção brasileira, não só na jogada do gol, que é uma sequência de erros, na minha opinião. Erros, inclusive, do técnico, né? Pela dificuldade que o time tinha ali para sair jogando, para trocar passe, pouca opção de passe. Mas ele corrigiu no segundo tempo. O time jogou num 4-4 no segundo tempo, né? E foi para cima, conseguiu apertar o Japão. O Japão caiu muito na segunda etapa, sentiu assim, claramente a pressão do time brasileiro. Não atacou, não ameaçou, teve uma finalização apenas. E a vitória acabou sendo dramática no último lance, mas merecido. O Brasil já merecia ter feito o segundo gol, era melhor no segundo tempo, agrediu muito e se impôs diante do Japão. Foi um jogo de imposição. Sem tanta, digamos assim, sem um jogo coletivo tão aprimorado, né, porque o Brasil não tem isso nesse momento, mas de imposição. E também na Copa do Mundo, um torneio que tem jogos eliminatórios, também se faz disso, né? Você se impor diante do adversário que é inferior tecnicamente e que sentiu, e o Brasil soube alcançar essa virada com uma bola recuperada ali num perde-ganha, né, o último lance ali na área do Japão, parecido com um dos gols marcados contra a Escócia, aquele do Vinícius de cabeça, né? E o Martinelli, que veio do banco, acabou marcando o gol da vitória. Também teve muito acerto aí o Carlo Ancelotti por ter colocado em campo um jogador que acabou sendo aquele que recebeu a única claríssima chance do jogo, né, do Brasil. Bola no pé, em condição de finalizar, diante do goleiro, foi a melhor chance do Brasil no jogo inteiro. Que os outros foi cruzamento, abafa, o gol de cabeça, a bola que quase entrou no bate-rebate e que ficou ali em cima da linha. Essa não, foi uma jogada em que um jogador do Brasil recebeu em condições, sem marcação, diante do goleiro. E ele finalizou muito bem. O Brasil vence o jogo, avança, mas continuará precisando melhorar muito. Vai ter agora 6 dias até o jogo de domingo, né? Contra o próximo adversário, né? Talvez a Noruega, vejamos aí como vai ser. Mas tem que melhorar. O Brasil tem que treinar, tem que melhorar a saída de bola, tem que ter mais opção de passe para construir jogadas, especialmente quando o adversário estiver, como ficou o Japão hoje, muito fechado. E foi a primeira virada sob o comando do Carlo Ancelotti. Veio no melhor momento possível, né, no jogo de Copa do Mundo. O que o Brasil fez ao longo do segundo tempo, a partir do momento que tomou o gol, acho que vale um destaque. No sentido talvez mais negativo, porque o Brasil enfrenta, de fato, uma situação, quando toma o gol do Japão, em que tem que propor o jogo, em que tem que se impor, em que tem que, com a bola no pé, construir os espaços. Nas jogadas trabalhadas, de fato, não conseguiu. De fato, apresentou muita dificuldade, era uma preocupação que a gente tinha. É algo que você entende como natural pelo contexto do jogo? É mais uma falha da seleção brasileira, de fato, de não ter evoluído em contextos assim, em que tem que ser o dono do jogo, em que tem que buscar o resultado contra uma equipe fechada? E outra, é uma vitória que
talvez pela forma como foi, pela insistência, por ter sido na abafa, traz um recado mais positivo ou mais negativo para o que vem pela frente para a seleção brasileira, Mauro? São duas coisas distintas, né? A vitória no final traz aquela coisa da emoção, o gol no último minuto é sempre muito legal para quem vence e tudo mais, mas isso é a visão emocional da coisa, do torcedor. Agora, o time tem... saída de bola não é boa. O gol do Japão é um pouco reflexo disso, tem erros individuais, mas tem o dedo do Ancelotti ali também. Os caras não têm opção de passe. Antes do erro do Danilo, ali tem 3 erros também. Danilo, óbvio, o que erra mais. O Bruno Guimarães se posiciona mal, não se apresenta para receber a bola. E o Casemiro, que já tinha cartão amarelo, não faz falta, não dá um carrinho, não tenta fazer nada. Ele escolta o adversário até o arremate para o gol. Ele vai correndo junto ali, mas não tem nenhuma ação. O Magalhães você põe um pouco na conta dele também ou não? Acho que o Magalhães fica esperando justamente que o Danilo fizesse alguma coisa. Ele vai recuando, né? Ele não sai para dar o combate também. Poderia ter dado o combate, que o Casemiro estava com cartão amarelo, claramente ele hesitou. Mas antes disso, antes de acontecer isso, tem um chutão do Marquinhos, que a bola é recuperada pelo Japão, aí no meio-campo o Brasil recupera de novo, aí volta a bola para tentar a saída de bola. Ou seja, o time tem dificuldade de sair jogando, o time não tem uma boa saída de bola. E isso é trabalho do técnico. Isso é trabalho do técnico. E ele tem tido tempo agora. Tem tido tempo. E o primeiro tempo foi de uma falta de imaginação terrível diante de um Japão com linha de 5 ali fechado e não acontecia nada. Muito Tem hora que o Paquetá pegava a bola e ficava assim reclamando. Não tem para quem passar. O time não tem opção de passe para sair jogando e na hora de tentar furar um bloqueio defensivo. A vitória acontece, pelo que o Facincani falou, pelo recuo. E tem uma certa covardia do Japão, né? O Japão simplesmente se acovardou. E é na pressão. Na pressão, na qualidade dos jogadores, na pressão. Agora, você não vai ganhar todo mundo na pressão. Sim. Tem que ter mais conteúdo, né? Eu acho que falta conteúdo desse time. É trabalho dele. Porque, eu sempre digo, ele assumiu um ano e um mês antes da Copa, ele não teve Copa América para treinar os jogadores, que é aquele torneio entre uma Copa e outra, como tem a Euro para os europeus, em que você fica um mês até com os jogadores. Aí você pode fazer um trabalho mais consistente, né? No meio do ciclo da Copa do Mundo. Ele não teve, era o Dorival Júnior, mas... Cara, ele tá ficando agora 4, 5, 6 dias com os jogadores. No próximo jogo é domingo. E o jogo é em Nova Jersey. Nas próximas horas, hoje à noite, quando você que está acompanhando for dormir, os jogadores estarão todos já no berço, em Nova Jersey, na concentração, podendo dormir tranquilamente na sua caminha. Aí amanhã, terça-feira, né? É que eles vão fazer um treino mais leve para quem não jogou, aquela coisa toda e tal. Aí tem a quarta, tem a quinta, tem a sexta e tem o sábado para arrematar e jogar domingo, sabe aonde? Em Nova Jersey. O adversário do Brasil vai viajar para lá. O Brasil já estará lá esperando. Então, cara, o Brasil teve um dia a mais que o Japão, entre um jogo e outro também. Então as condições, elas existem. O time tem que ter mais conteúdo. Vai ter um jogo a mais também em relação ao adversário. Um dia a mais também. Sim. De novo. Ou seja, o adversário joga depois e vai ter que viajar, porque o Brasil já estará lá. Porque ele volta, ele está sediado ali. Então é uma condição favorável. Eu acho que o time apresentou muitos problemas no primeiro tempo, especialmente. E a virada, eu acho que ela se deve a isso. É uma virada muito mais na pressão, né? Melhora, claro, o time no segundo tempo, porque é uma outra postura e também tem muito, como falou o Facincani, uma covardia do Japão. O Japão se acovardou. O Japão se intimidou no segundo tempo. Foi um time que não atacou. Não tinha contra-ataque, não finalizou, não fez nada. Diferente que fez contra a Holanda, né? Exatamente. Não teve reação. E aí o Brasil encurralou. Tem um momento que o Brasil arrefece um pouquinho, porque não dá para jogar naquela pressão o tempo todo, né? E o gol acaba saindo quando parecia que o jogo ia para prorrogação. E um erro japonês também, uma bola perdida ali dentro da área praticamente. E aí surge o passe do Bruno Guimarães, né, que encontra o Martinelli, teve muita frieza para marcar e o Brasil acaba chegando ao gol. O time do Brasil, basicamente, ele vive de um cruzamento, um contra-ataque, né, e bola roubada quando consegue fazer pressão alta, que não é nem a grande característica do time. Ele faz uma pressão eventual, não é o tempo todo pressionando, aquela pressão intensa, aquela correria, né, que sufoca o adversário. Agora, construção de jogada, trabalhar a bola, deixa a desejar. E a saída de bola, ela é fraca. Ele precisa melhorar isso aí. Não tem condições. Uma seleção brasileira não pode ter dificuldade de sair jogando. Entendeu? Especialmente quando... E o Japão também subia a pressão, mas não era também essa pressão toda. Não é daquele tipo de situação que os jogadores ficam totalmente sem opção. É que não se apresenta. O time não tem esse jogo coletivo mais refinado. Ele tem tido tempo para trabalhar. Ele precisa acrescentar mais. É muito louco. Copa do Mundo é isso aí, rapaziada. Deixa eu falar para vocês. Copa do Mundo não tem jogo fácil. A Alemanha colocou 7-1 em Curaçao. Isso é a primeira fase. Agora é outra Copa do Mundo. E essa Copa do Mundo ela mostrou que algumas histórias estão prontas para serem escritas. Cabo Verde se classificou para a fase de mata, gente. Vai pegar a Argentina. E é claro que a gente imagina que a Argentina, sei lá, atropele Cabo Verde, mas não dá para contar com isso. A gente tem que entender que essa Copa do Mundo ela tá convidando o aleatório.
E jogo de mata, como disse o Ancelotti na véspera, né? Não é mata-mata, não tem a volta, é mata. Você tem que resolver ali nos 90. E se você não resolve, cara, acabou, você vai para casa. Então entra nervosismo, ansiedade, uma estratégia bem feita, um adversário que está jogando a vida. Para o Japão, hoje era uma final de Copa do Mundo. Rapaziada, se o Japão elimina o Brasil, os caras não precisam fazer mais nada. Claro que eles vão continuar querendo construir a história deles, mas eles estariam nas nuvens. E se o Brasil cai hoje, por mais que a gente entenda que o Japão é um organizado time de futebol, cara, ia ser uma pauleira federal, ia todo mundo crucificar o Ancelotti em praça pública e o Danilo e o Casemiro. Então, assim, isso também entra em campo. A gente precisava passar por esse jogo. Passamos nos pênaltis, passamos no sufoco, passamos, cara, de virada. Tivemos força, inclusive, para no segundo tempo conseguir construir o nosso gol, os nossos 2 gols. Então, é óbvio que a gente vai falar dos ajustes, dos erros que nós cometemos, de situações que a gente vai ter que definir para o próximo jogo, porque a partir de agora é videogame, a fase vai ficando mais difícil. E para ser campeão do mundo é assim que funciona. É assim que funciona. Então, passamos, gente, e a gente precisa corrigir agora algumas rotas para seguirmos em melhora, não cometer os mesmos erros e tentar buscar esse título. Que loucura, hein, cara? A Copa do Mundo é fantástica. Vou falar só um pouquinho, sem muita tática, sem muita situação. Brasil venceu e na sua totalidade de tempo foi melhor em campo. Quando eu falei no Seleção que eu esperava uns 70%, 75% de chance de vitória do Brasil, foi por causa disso aí, a camisa pesa. Os japoneses fizeram a pior partida deles na Copa do Mundo. Olharam o Brasil do outro lado e falaram, o quê? Isso aqui é Brasil? Rapaz, complicado, hein? O treinador de Japão, que por sinal é um bom treinador, mostrou hoje que é um medroso. Colocou o time na linha defensiva, todo mundo atrás, o Brasil tendo posse de bola. Era questão de tempo pro Brasil empatar o jogo e virar. Agora, Carlo Ancelotti mostra realmente que é um treinador diferenciado. Porque se fosse outro treinador, de repente teria tirado o Casemiro no intervalo, teria feito outras mudanças de acordo com a imprensa, de acordo com a torcida. Eu mesmo falei, olha, eu tiraria o Casemiro, o primeiro tempo foi muito abaixo. Ele manteve a confiança nos caras que ele levou para a Copa do Mundo e os caras fizeram a diferença. Obviamente, o próprio Ryan, que não fez um bom primeiro tempo, foi o cara que roubou a bola no segundo tempo, roubou a bola que originou o gol. As mudanças fizeram a diferença. Então o Brasil está aí firme e forte, em plena evolução. Já foi melhor do que o jogo passado. E eu não tenho dúvida que as oitavas o Brasil vai ser ainda melhor do que foi na 16avos de final. Vamos, Brasil! Mais uma grande vitória para mostrar que o Brasil está vivo em busca do hexacampeonato mundial. Bruno Guimarães, o que você joga é piada, velho. Piada. E não é por causa desse jogo de hoje, tá? Verdade. É pelos jogos que vem fazendo. É de muito tempo da Premier League. Você é o cara diferente do seu time. Provavelmente o Arsenal, depois do jogo de hoje... Não tão badalado. Porque o Brasil, a gente valoriza muito pessoas que têm até a história do futebol. A gente não valoriza o jogador. Eu tenho certeza, se fosse qualquer jogador de mais nome na seleção brasileira... Nossa, vixe. Era matéria. Mágico, era matéria. Souzinha, ó, o chat falou aqui, ó. Meio campo sem criação. O Bruno corre pelo Paquetá e pelo Casemiro. Exatamente isso. Mas a questão é essa. Ele marca, corre, cria. E assim, e ainda cabeceia, tem essa. chuta e toca. Mas ele joga no Newcastle. É uma circunstância, porque o Real já tentou e não conseguiu, e o Arsenal tá tentando e não tá conseguindo. Hoje a gente viveu um dia de Real Madrid na seleção brasileira. Passado um pouco a euforia da classificação, é impressionante como o Ancelotti tem estrela, né? Parecia que ele tava jogando contra hoje. Não tava dando, assim, todas as escolhas pareciam erradas. Mais uma vez eu digo e alerto aqui. A seleção não pode ser um time baseado só nos títulos. Porque senão o Neymar tava sendo titular. O Casemiro tá jogando rigorosamente nada. Mas o Ancelotti quis manter ele. E o Casemiro fez o gol. É por isso que esse cara tem tanta estrela. Ele, ao invés de colocar o Neymar, ele colocou o Martinelli. Colocou o 4-2-4, que não vinha funcionando em momento algum. E foi justamente o Martinelli que fez o gol da vitória. O Brasil dominou o Japão. O Japão realmente não se criou pra cima do Brasil, mas uma hora errar pode fazer falta, sabe? O Danilo errou, mas depois até fez uma partida correta. O Casemiro errou, mas depois se redimiu com gol. Mas a gente não pode ficar sempre tendo que buscar o nosso erro. Assim como foi contra o Marrocos e agora contra o Japão. Hoje a gente viu por que o Ancelotti é tão campeão na carreira. Que um técnico desse, por mais que todo mundo fale que não saiba nada de bola, faça só a escolha errada,
as coisas vão acontecer pra ele. O Brasil foi Real Madrid, gente, foi na camisa. E nos próximos jogos ele se antecipe ao erro, pra gente não ter que passar perrengue de novo. Olha a reação do jogador japonês que desmereceu a seleção brasileira após ser eliminado contra o Brasil. Ele falou antes do jogo que o Brasil não colocava mais medo em ninguém, que o Brasil não era mais o mesmo, que de forte só tinha França e Argentina. E após o jogo, ele ficou de joelhos no gramado e começou a chorar, enquanto os jogadores da seleção brasileira estavam comemorando. E esse aqui é o Kendo Shiogai. Kendo Shiogai, prazer, seleção brasileira. Essa sua reação é uma reação de quem falou muito antes da hora da maior seleção do mundo. Você falou antes da hora que o Brasil não colocava mais medo em ninguém. E você caiu para a seleção brasileira com gol de virada no último minuto, para que você possa entender o peso da camisa da seleção brasileira. Ó, e mais, hein? Cara, depender do Paquetá. Cara, do Danilo, que não chega da linha de fundo. Douglas Santos, gostei, marcou. Bruno Guimarães, monstro. Vinícius Júnior, sensacional. Porra. Sabe? Uma visão medíocre do treinador. Medíocre. Ah, aí teve gente que fez a pergunta assim: olha, você deixou o Casemiro, ele fez o gol. Mas não apaga o erro que é. As circunstâncias do jogo, a parte tática, o que tem que fazer. Cara, é inadmissível não colocar o Neymar pra jogar, podendo desclassificar. Pô, que isso, cara? Ah, se fosse o treinador brasileiro, né? Vocês iam estar metendo o pau, né? E esse cara, ele é um dos maiores treinadores do mundo, legal. Mas ele não sabe. É inacreditável o Brasil fazer um jogo feio desse. Pô, vai botar o Neymar pra jogar quando? Que palhaçada é essa? Cacete, hein? Que mentira esse negócio do Neymar, hein? Comissão técnica, departamento médico. Pô, vocês estão de sacanagem contra o Japão. Pô, não coloca o cara pra jogar. Pô, bota o cara pra jogar. Pô, vai botar o cara pra jogar quando? Nas quartas, na semifinal, na final. Tá de brincadeira. Porra, brincadeira, cara. Pô, Matheus Cunha andando em campo, sabe? Pô, Ryan. Pô, por que não botou o Danilo? Parabéns ao Martinelli que fez o gol. Pô, mas, pô, sabe? Sofrer faz parte do futebol, isso tá tudo bem. Mas, assim, jogar de uma maneira tão medíocre, uma maneira sem posicionamento, metendo bola na área. Se não fosse o Gabriel Magalhães, eu sairia o gol, porra. Pô, vai botar o Neymar pra jogar quando? Que palhaçada é essa? E o Matheus Cunha que não perdoou o jogador japonês que deu uma menosprezada na seleção brasileira antes do jogo. Primeiro, é importante mostrar que o Matheus Cunha é maneiro, bacana, gente boa, consolando os jogadores japoneses que estavam ali, pô, cara, assim, chorando muito, esgotados com a derrota no finalzinho. Kento Shiogai, jogador da seleção japonesa, afirmou numa entrevista que não vê o Brasil uma equipe forte, né? Disse que o time do Brasil não é tão forte assim, que o Brasil mais forte era o de antigamente. Ele mentiu que o Brasil de antigamente era melhor? Claro que não, né? A gente sabe que o Brasil de antigamente tinha Ronaldo, Ronaldinho, beleza. Mas deu uma alfinetada, né? Falou com, né, um certo tom ali de soberba, né? Vamos colocar assim. Eu, sinceramente, não vejo problema nenhum nisso, tá? Eu gosto de jogadores que provocam. Só que o Matheus Cunha fez assim, ó. We have 5. You need to respect. Olhou pro Shiogai e falou, ó, baixa tua bola, rapaz. Baixa tua bola. Aí o Kento Shiogai falou alguma coisa que a transmissão não pegou, e aí o Matheus Cunha botou o dedo, aí fizeram meio que o deixa disso. E pra mim é desse jeito que tem que ser, rapaziada. É desse jeito que tem que ser a parada. O jogador tem todo o direito de falar, Brasil vai lá e ganha, responde, provoca de volta, provoca na boa. É isso.